de todas essas circunstâncias, Senhor, para efeitos previdenciários, hoje, a viúva que ficar viúva, mesmo aquela que é a madrasta, mesmo aquela que é convivente na casa, filhos que nasceram que acompanham de outro casamento ou de outro relacionamento, tanto da viúva como do viúvo, ou que ambos têm filhos, para efeitos aí previdenciários ou indenizatórios, cada um receberá uma parte. E para efeitos previdenciários, hoje, acima de 44 anos, a viúva ou viúvo, que será pensão vitalícia. Caso contrário, quanto mais novo, menos tempo. É possível, por exemplo, quando for menor, até os 21 anos. Então vai depender de algumas faixas etárias de idade para efeitos previdenciários, para ser vitalício, a aposentadoria, é a sua pensão. Vai depender do contexto. Vai depender também do regime geral ou também se é servidor público. Entre mentes, no inciso 2 do artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. Entretanto, senhores, de antemão, percebemos que a súmula vai nos trazer uma pertinência relevante, por não se confundir também, eu diria, a associação de moradores com condomínio disciplinado pela Lei 4.591 de 64, descabe aqui o pretexto de evitar vantagens sem causa e impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que a ela não tenha aderido. Considerações sobre o princípio da legalidade, da autonomia, da manifestação da vontade, artigo 5º, inciso 2 e 20 da Constituição. A orientação predominante no STF no sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade implica, por exemplo, a necessidade de reinício da contagem do prazo de 1/6 para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Em tese, se a pessoa que cumpre pena privativa de liberdade em regime menos gravoso ou menos severo, ao praticar falta grave por ser transferido para um regime prisional mais gravoso, regressão prisional, logicamente é do sistema jurídico que a pessoa que cumpre a pena corporal em regime fechado mais gravoso deve ter reiniciado a contagem do prazo de 1/6, levando em conta o tempo ainda remanescente do cumprimento da pena. A data base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional é a data do cometimento da última infração disciplinar grave ou em caso de fuga da sua recaptura, computando o que? No período restante da pena para ser cumprido. Logo, não há que se reconhecer o alegado, mas inexistente o constrangimento ilegal. Eis que a recontagem, o novo termo inicial da contagem do prazo para a concessão do benefício, tal como na progressão do regime, decorre de interpretação sistemática das regras legais existentes, não havendo violação ao princípio da legalidade. Formação de quadrilha e gestão fraudulenta de instituição financeira. A competência, especialização o que da vara por resolução do Poder Judiciário, especializar o que varas e atribuir competência por natureza de feitos não é a matéria alcançada pela reserva da lei em sentido estrito.
porém apenas pelo princípio da legalidade afirmado no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Entre mentes, senhores, o artigo 36 e seus parágrafos da Lei 9.985 de 2000, a constitucionalidade da compensação devida pela implantação de empreendimento de significativo impacto ambiental, inconstitucionalidade parcial do parágrafo 1º do artigo 5º, o compartilhamento, a compensação ambiental de que trata o artigo 36 da referida lei, não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria lei que previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação de natureza, o meio ambiente equilibrado, o meio ambiente sendo preservado e conservado, temos o direito ao completo bem-estar do nosso meio ambiente. O recurso a processos de fertilização artificial não implica o dever do quê? Da tentativa de nidação no corpo da mulher de todos os óvulos afinal fecundados. Não existe tal dever do inciso 2 do artigo 5º da Constituição, porque é incompatível com o próprio Instituto do Planejamento Familiar. A imposição, além dos mais, que implicaria tratar o gênero feminino por modo desumano ou degradante. Em contrapasso, o direito fundamental que se lê no inciso 2 do artigo 5º da Constituição, para que o embrião in vitro fosse reconhecido pleno direito à vida, necessário que seria reconhecer a ele o direito a um útero, a proposição não autorizada pela Constituição. Existem duas formas de fertilização, ou in vitro, ou de maneira que a coleta venha a ser realizada, tanto entre os mesmos parceiros cônjuges, como também ser aproveitado de outros doadores. Entretanto, nome do Senhor, o concurso público, além da necessidade de lei formal prevendo ou com requisitos para o ingresso no serviço público, o exame psicotécnico depende de quê? De um grau mínimo de objetividade e da publicidade dos atos em que desdobra. Diante o inciso 3º, ninguém será o quê? Submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo que a integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificado que a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, do agente ou da autoridade de nulidade de prisão ou ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Súmula vinculante 11. O uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento pode ser determinado pelo magistrado quando presentes de maneira concreta risco à segurança do acusado ou das pessoas ao ato presente. A chamada lei de anistia vincula uma decisão política assumida naquele momento, o momento da transição conciliada. A Lei 6.683 é uma lei medida, não uma regra para o futuro, dotada de abstração e generalidade. Há de ser interpretada a partir da realidade no momento em que foi conquistada. A Lei 6.683 precede a Convenção das Nações Unidas
contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, eu diria que seria adotado pela Assembleia Geral, em 10/12/84, vigorando desde os tempos modernos. O artigo 5º, inciso 4º, é livre o quê? A manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Não é absoluto esse livre a manifestação do pensamento. Ela é relativa, é plausível essa manifestação. Não vamos aqui tecer um pensamento contrário para formarmos uma organização aqui contra as autoridades hierárquicas desse país. Ação direta de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 12.663 de 2002, a Lei Geral da Copa, violação da liberdade de expressão, inexistência, aplicação do princípio o quê? Da proporcionalidade, juízo de ponderação do legislador para limitar o que? Manifestações que tenderiam o quê? A gerar maiores conflitos e atentar contra a segurança dos participantes de evento de grande porte. É cabível o pedido de interpretação conforme a Constituição de preceito legal portador de mais de um sentido, dando-se que ao menos um deles é contrário à Constituição. A utilização do parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 como fundamento para a proibição judicial de eventos públicos de defesa da legalização ou da descriminalização do uso de entorpecente ofende o direito fundamental da reunião expressamente outorgado pelo inciso 16 do artigo 5º da Magna Carta. Regular exercício das liberdades constitucionais de manifestação de pensamento e expressão, em sentido lato, além do direito de acesso à informação. Nenhuma lei, seja ela civil ou penal, poderá blindar aí os corpos contra a discussão do seu próprio conteúdo. Nem mesmo a Constituição está salvo de ampla, livre e aberta discussão dos seus efeitos e das suas virtudes, desde que sejam obedecidas aos condicionamentos ao direito constitucional da reunião, tal como prévia comunicação às autoridades competentes, a ação direta julgada procedente para dar ao parágrafo 2º do artigo 33 da referida Lei 11.343 de 2006, interpreta conforme a Constituição e dele excluir o que? Qualquer significado que esteja a proibição de manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso de drogas ou de qualquer substância que leve ao ser humano ao entorpecimento episódio, então viciado das suas faculdades psicofísicas. Senhores, relacionado à legalização da maconha no Brasil, ela parcialmente, para o usuário é permitido. Não há um consenso comum entre gramas e outro. E na maioria das prisões hoje que vemos traficantes que estão presos, a maioria deles se passaram por usuários. Porque nem sequer mesmo, às vezes, não foram encontradas grandes quantidades de drogas com eles. Mas relacionado à liberação da maconha, o uso da maconha no Brasil, para fins medicinais, para fins terapêuticos, e para trazer uma saciedade, muitos têm se lançado, sido aberto relacionado à liberação total da maconha no Brasil.
para venda e aquisição de forma legal, ser receitada, ser preceituada. Existe um documentário também feito pelo ex-presidente que fora do Brasil, o presidente, me foge aqui o nome do presidente, mas ele tem um documentário sobre a legalização, Fernando Henrique Cardoso. Ele traz um cenário, uma discussão abertamente, o qual ouvimos e vemos diversos depoimentos de usuários de maconha quanto à legalidade e à implantação de um sistema o qual a público seria viabilizado como vendas de cigarros. Seria encontrado em qualquer lugar, em qualquer local que fosse adequado àquele tipo de condicionamento para o uso pessoal. Senhores, estamos discorrendo vários tópicos, vários exemplos. Estou falando muitas vezes de uma coisa, de repente eu vou alterando. Quem já ouviu falar da Marcha da Maconha? É a manifestação legítima por cidadão da República de duas liberdades individuais revestidas de caráter fundamental: o direito de reunião. Entretanto, senhores, esta liberdade, para quem não é da área, ou para quem não é usuário, muitas vezes sente-se incomodados com essa liberdade de expressão, com essa liberdade, com esse direito à igualdade. A Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 13, parágrafo 5º, a proteção constitucional à liberdade de pensamento como salvaguarda não apenas das ideias e proposta prevalecente no âmbito social, mas, sobretudo, como amparo eficiente às posições que divergem, ainda que radicalmente, das concepções predominantes em dado momento histórico-cultural no âmbito da formação social, o princípio majoritário que desempenha importante papel no processo decisório não pode o que legitimar a supressão, a frustração, a aniquilação de direitos fundamentais como o livre exercício do direito à reunião. Se uma reunião já foi marcada, a outra reunião, por não concordar, não poderá interromper aquela que já foi marcada, já foi decidida, já recebeu o que é o aval. Por exemplo, senhores, a função contra a majoritária da jurisdição constitucional no Estado Democrático de Direito, a inadmissibilidade da proibição estatal do dissenso, necessário respeito ao discurso antagônico no contexto da sociedade civil, compreendida como espaço privilegiado que deve valorizar o conceito de livre mercado de ideias. O sentido de extensão, eu diria como elemento fundamental e inerente ao regime democrático, a importância do conteúdo argumentativo do discurso fundado em convicções divergentes, a livre circulação de ideias como signo identificador das sociedades abertas, cuja natureza não se revela compatível com a repressão ao dissenso e que estimula a construção de espaços de liberdade em sentido democrático que anima a instituição da República. Este plurisignificações do artigo 287 do Código Penal, esta necessidade de interpretar esse preceito legal em harmonia com as liberdades fundamentais de reunião, de expressão, de petição, esta legitimidade da utilização das técnicas da interpretação conforme a Constituição
nos casos em que o Estado tenha conteúdo polissêmico. Entretanto, nobres senhores, a liberdade de expressão, ela não é absoluta. Qualquer liberdade de expressão que venha tornar um caos, que venha tornar uma manipulação, ou que venha fazer apologia ou incitação aos crimes de ódio, não é plausível e não haverá o quê? Não vai decolar, não vai haver uma preponderância significativa. Não há frutos bons. Não há mecanismos ideais que faça isso decolar e ir para frente. Todos nós temos direito à liberdade de expressão, sem enfrentarmos uns aos outros, sem denegrir, sem depreciar, sem menosprezar, sem desprezar, sem tratar as pessoas mal, trazendo o quê? Prejuízo à sua honra, à sua imagem, à sua intimidade, à sua privacidade. A liberdade de imprensa, enquanto a projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste um conteúdo abrangente, mas podemos distinguir fatores que norteiam também esses próprios direitos, sobre vincular qualquer opinião. O STF tem destacado de modo singular em seu magistério jurisprudencial a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação. Tratar de prerrogativa é essencial, que se qualifica como um dos suportes axiológicos, que confere legitimação material à própria concepção do regime democrático. Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima o que a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social e aos seus profissionais o direito de buscar, de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender críticas pertinentes. A arbitrária desse modo é inconciliável com a proteção constitucional da informação, a repressão que é a crítica jornalística, pois o Estado, inclusive seus juízes e tribunais, não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da imprensa. Não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir o quê? Definir previamente o que pode ou não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Dever de omissão que inclui a própria atividade legislativa, pois é vedado a lei dispor sobre o conteúdo duro das atividades jornalísticas, assim entendida as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu. Vale dizer, não há liberdade de imprensa pela metade, ou sob as tenazes de censura prévia, pouco importando o poder estatal de que ele provém. Isso porque a liberdade de imprensa não é uma bolha normativa ou uma fórmula prescritiva oca. Tem conteúdo, e esse conteúdo é formado pelo rol de liberdades, que lê a partir da cabeça do artigo 220 da Constituição. Liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de criação, liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade constitutivas de liberdade, bens e personalidade, porquanto correspondente aos seguintes direitos, que o artigo 5º da Constituição intitula. O jornalismo, ele é o quê? Uma profissão, licença,
uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e de informação. O jornalismo é o que é a própria manifestação e difusão do pensamento, da informação, de forma que contínua nessa busca promissora e remunerada, o que é o profissional. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. Isso implica, logicamente, que a interpretação do artigo 5º do inciso 8º da Constituição, nas hipóteses da profissão de jornalista, se faça impreterivelmente em conjuntos com os preceitos do artigo 5º, inciso 4º, 9º e 14, e também do artigo 220 da Constituição, que assegura as liberdades de expressão, de informação e de comunicação em geral. No compasso da profissão de jornalista, não há espaço para a regulação estatal quanto às qualificações profissionais. O artigo 5º também e demais incisos não autoriza o controle por parte do Estado quanto ao acesso de exercício da profissão de jornalista. Qualquer tipo de controle que venha manipular, inviabilizar, que interfira na liberdade profissional no momento do próprio acesso à atividade jornalística, configura o que, ao fim e ao cabo, o controle prévio, em verdade, caracteriza a censura prévia das liberdades de expressão e de informação expressamente vedada pelo artigo 5º, inciso 9º da Constituição. A impossibilidade do estabelecimento de controles estatais sobre a profissão jornalística leva ao que a conclusão que não pode o Estado criar uma ordem ou um conselho profissional, autarquia, para a fiscalização desse tipo de profissão. O exercício do poder de polícia do Estado é vedado nesse campo em que imperam as liberdades de expressão e de informação, jurisprudência do STF. Entre mentes, nobres senhores, aqui foram recapitulados, foram revistas diversos exemplos relacionados aos seus direitos. Direitos fundamentais, direito à cidadania. Segue aí pelas redes sociais. Vamos aí somar e agregar valores. Bem-vindos à minha casa. Bom te ver por aqui. Manda bala. Se inscreva no canal. Fortalece edificando a casa. Vamos fazer amigos? Vamos ombrar aí? Ei, soma aí, dá um gostinho aqui. Vamos carregar aqui as nossas responsabilidades, o seu direito à informação. Um beijo no coração, Brasil.